vídeo de hoje tá muito fofo. Eu vou ensinar você a costurar uma anágua. Essa anágua aqui, linda e maravilhosa. E o que você vai aprender com a costura dessa anágua? Acabamento em filó, porque acabamento é vida. A fazer costura em tecido fino, a barra. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer barra em tecido fino e eu vou ensinar, é super simples. A calcular o tecido para fazer a anágua e outras coisinhas mais. Vou fazer uma explicação rápida de como eu fiz a anágua. Estou aqui com Lilibet. Vou usá-la para mostrar as medidas. E essa anágua que eu fiz, eu usei a técnica do upcycling, que são retalhos que eu já tinha aqui em casa, que eu reaproveitei para fazer esta anágua. Então, a medida que eu vou precisar, o comprimento, medir da cintura até onde você quer a sua anágua. Então, eu acho a linha da cintura e meço com a fita métrica o comprimento. Quero acima do joelho, quero abaixo do joelho, eu vou tirar esta medida. O cos eu sempre faço baseado na medida do meu quadril. O meu quadril é 124. Então eu faço um cos de aproximadamente 150, 140, porque ele vai ter que passar pelo meu quadril, né? E eu vou fazer um cos de elástico. Se a minha cintura é menor e eu faço um cos na medida da cintura, ele não vai passar aqui no quadril, né? Então, por isso que eu gosto de fazer o cos baseado na medida do quadril. O valor da cintura é importante porque daí eu tenho que calcular o elástico que eu vou pôr no cos, né? Apesar que eu sempre meço o elástico aqui na minha cintura. Eu coloco ele na cintura e vou puxando e vejo qual tamanho que é mais confortável, né? A construção da anágua em si é muito simples. Olha só, olha que legal! Porque eu usei retângulos. O primeiro retângulo eu fiz ele com 3 metros, que é a largura do tecido, né? Vou colocar aqui. Primeira faixa, para ficar mais fácil. Tá errado aqui, mas o importante é entender. E a segunda faixa, eu usei 3 metros, 2 faixas de 3 metros. No total, 6 metros. Eu sempre faço assim. É mesmo, é? 3 vezes 2. Sempre vou multiplicar por 2. Se eu tivesse uma terceira faixa, ia ser 6 vezes 2, 12 metros. Eu sempre faço assim. Você pode ficar livre para fazer do jeito que você achar melhor. Eu uso calcador para franzir, né? Eu não faço o franzido manual porque demora muito. A linha pode arrebentar e aí é muito rolê para fazer a anágua desse jeito. Depois que você cortou as faixas, aqui você vai fazer uma costura, né? Unindo as faixas e aí ela vai ficar com 6 metros. Essa parte aqui vai ser a parte que você vai fazer o franzido, porque esses 6 metros tem que caber aqui nos 3 metros. Depois a gente vai juntar. A margem de costura, eu sempre uso 3 centímetros. Sempre uso 3 centímetros. Por quê? Porque eu vou usar aqui 1,5 para fazer a barra e 1,5 para franzir. E aqui também é a mesma coisa. 1,5 aqui e 1,5 aqui. Então, eu faço com 3 centímetros. Se a minha anágua é de 40 centímetros, eu vou dividir aqui por 2, que dá 20 centímetros cada faixa. 20 centímetros mais 3, eu preciso de 2 faixas de 23 centímetros.
Se fosse, se eu tivesse mais uma faixa aqui, eu colocaria a mesma coisa. Tipo 3 faixas de 23 centímetros. Se eu fosse fazer uma anágua de 30 centímetros, colocaria 10 mais 3, que daria 13 centímetros. Para no final eu chegar com uma anágua de 40 ou 30 centímetros, do tamanho que você escolher. É meio bagunçado o meu raciocínio, mas a partir dele você pode desenvolver a sua técnica e fazer a anágua do jeito que você achar melhor para você, né? Aqui eu só estou mostrando a forma que eu fiz. Como eu enfatizo, foi uma anágua feita com material reciclado, mas você pode comprar o tecido e fazer normalmente. Eu fiz com voal, mas você pode fazer com organza, com tule de noiva, que é um tule mais rígido, e dá para fazer, e eu gosto muito de fazer com voal. Voal, assim, é o meu queridinho para fazer anágua. Dá para fazer com organza também, mas eu gosto mais do voal. E é isso. Aqui eu já franzi as partes, usei o calcador de franzir na minha reta industrial, mas você pode franzir na sua doméstica. A primeira faixa eu franzi para ela entrar no cos, e a segunda faixa foi igual na explicação, franzi para ela entrar na faixa de 3 metros. Então eu vou colocar direito com direito aqui na parte que não está franzida, vou alfinetar e passar uma costura para juntar as partes. É bem simples, não tem muito segredo. E eu vou fazer a mesma coisa com uma camada de tule. Vou franzir o tule e vou passar uma costura, tudo certinho. Faço igual no voal e igual no tule. Para fazer o acabamento na saia de tule, eu vou pegar uma fita de cetim, dobrar ao meio e passar com o ferro morno para vincar essa fita, para ficar mais fácil na hora que eu for costurar ela no filó. Esse acabamento com fita de cetim no filó é muito bonito e ele valoriza bastante a peça. Você vai colocar o filó no meio da fita do cetim e passar uma costura bem simples, não tem segredo nenhum. Depois que costura o filó, na maioria das vezes ele fica todo enrugado, tem vezes que não, mas eu vou mostrar para você como deixar ele lisinho. Eu venho com o ferro morno e passo ali na fita, depois eu selo com o meu mármore. Se você não tiver o mármore, pode ser um pedaço de madeira, pode ser também a tampa de algum cosmético seu, o importante é selar depois que passar. O acabamento que eu fiz depois do filó franzido, eu só tirei aqui o excesso rente à costura, né? Tomando cuidado para não cortar a costura. Esse foi o acabamento que eu fiz. Bem simples também e fica muito bom. A barra de lenço é bem simples. Eu dobro uma vez, 1 centímetro, e passo uma costura bem ali na beiradinha. Depois eu venho refilando aqui, tirando o excesso e deixo bem rente a costura com cuidado para não cortar a costura. Depois que eu tirei o excesso, eu dobro novamente e passo uma costura em cima da primeira costura para ficar um acabamento bem limpo. Dá um pouco de trabalho de fazer a bainha de lenço, mas super compensa porque o acabamento fica muito bonito. Existe um calcador próprio para a bainha de lenço, mas eu quis mostrar para você como eu faço sem ter o calcador, né? E fica muito bonito também. Para dar um charme na anágua, eu costurei uma fita na primeira camada
E é bem simples, é só colocar em cima ali da barra e passar uma costura. O próximo passo é muito legal, porque aqui já dá para ver como a anágua vai ficar e tá ficando muito linda. Essa anágua, ela tem 3 camadas. Agora eu vou juntar, né, as camadas para passar uma costura. A primeira camada vai ser a camada que tem a renda, a segunda é o filó e a terceira é a outra camada de voal. Eu fechei aqui as laterais com costura francesa. Dá um pouco de trabalho nessa parte, porque tem que arrumar tudo certinho, né? Mas no final compensa porque a anágua fica muito bonita. Aí eu vou juntando ali, né, o cos que já está franzido, que eu franzi lá no começo, né? E vou colocando alfinetes, arrumando e colocando alfinetes. Perdão, eu coloquei o grampo ali. Se você não tem grampo, você pode colocar alfinete. E eu deixo ela bem certinha, para daí quando eu for passar a costura, não ter problema do tecido escorregar, essas coisas assim, né? E eu costurar errado. Pronto, agora eu passo uma costura para ficar mais fácil na hora que eu for aplicar o cos. O cos é bem simples, eu cortei uma faixa na largura de 16 centímetros e o comprimento foi 1,5. Sobrou um pouco na hora que eu fui aplicar na anágua, mas não tem problema, é melhor sobrar do que faltar. Eu precisei cortar 2 faixas para ficar o cos do tamanho que eu queria, né? Aí eu juntei as faixas e passei uma costura reta. É bom sempre passar uma costura nas laterais aqui para não atrapalhar na hora de colocar o elástico. Para ficar mais fácil para aplicar o cos na anágua, eu vou dobrar ali na beiradinha 1 centímetro e vou vincando com o ferro. Eu faço isso nos 2 lados do cos para ficar fácil na hora da aplicação. Depois eu dobro o cos ao meio e passo também para vincar e assim vai ficar bem fácil de aplicar o cos na anágua. Na ponta do cos, eu dobro 2 vezes, passo o ferro e costuro formando uma bainha. Assim o acabamento fica muito bonito. É tudo muito rosa, né? Não dá para ver direito, mas eu apliquei o cos no avesso da anágua. Coloquei direito do cos com o avesso da anágua. Fui colocando os grampos para fazer uma costura. Aí sobrou aquela parte ali que eu vou cortar depois que eu já tiver costurado a primeira parte, né? Costurei a primeira parte, cortei ali, fiz o acabamento. Agora é só dobrar o cos e passar uma costura, né? Vou colocar alfinete ali, grampos, e passar uma costura que já vai ficar o acabamento perfeito e o cos vai estar pronto para receber o elástico. Parece meio confuso, mas é bem tranquilo de fazer. E aqui eu já medi o elástico na minha cintura, né? Estou usando um alfinete de segurança para passar. Reta final, nossa anágua está quase pronta e logo você vai ver o resultado porque ela ficou muito, muito bonita. O legal é que você pode fazer qualquer comprimento da sua anágua. Essa é uma anágua de comprimento médio, né? Você pode fazer mais curta ou mais longa, anágua de princesa. Aumentar as camadas também, né, para ficar mais cheinha. E olha só, já dá para ver que ela ficou muito bonita. Já coloquei aqui a anágua de aro. Ela tá aqui, ó, para você ver a diferença com a outra anágua por cima. Eu já volto para mostrar. Agora, com as 2 anáguas, para você ver a diferença. Como eu já disse, eu gosto sempre de usar uma anágua por cima da anágua de aro. O resultado aqui tá muito legal, gostei. Ignore aqui que o vestido não é próprio para ela.
Mas é só para mostrar para vocês, né, como que o volume ficou, e eu tô muito satisfeita com esse volume. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você fizer a sua anágua, compartilha lá no Instagram, eu vou repostar. Eu fiz aqui do meu jeito, mas fique à vontade para fazer do jeito que você achar melhor, usar o material que você achar melhor, né, o tecido que você acha na sua cidade. Às vezes não tem voal, né, às vezes não tem tule, mas você pode ficar à vontade para fazer do seu jeito.